mas é uma palavra boa. Quem gosta de uma palavra boa? Amém. Aleluia. Porque nós somos um grupo de gente boa, nós temos uma boa palavra. Amém? Gente, eu vou falar de um assunto hoje, um assunto um tanto quanto polêmico, um assunto pouco tratado na igreja, mas eu vou falar. Eu vou tratar com os irmãos nessa noite sobre idolatria cristã. Fala por irmão aí, irmão, vai ser bom. Fala por aí. Alguém pode ter perguntado: mas como isso, pastor? Existe idolatria cristã? Pergunta para o irmãozinho: irmão, você acha que existe idolatria cristã? Pergunta para ele aí. Existe? O que me motivou a trazer essa palavra nessa noite é que eu tenho percebido na nossa igreja brasileira muita idolatria. Infelizmente, queridos, eu tenho que tratar porque essa missão é do pastor. O pastor tem que alertar a igreja. Quem quiser ficar no erro, eu não posso fazer nada, mas eu tenho que falar a verdade, porque o meu compromisso é com a verdade. Amém? Eu me recordo que quando eu vim para Jesus, quando Jesus me aceitou, quando Jesus me recebeu, nós tínhamos uma luta muito grande contra a idolatria de escultura, não é? A idolatria de imagens de escultura. E como nós lutamos com isso, não é, Donizete? Nós lutamos demais com isso, porque era complicado, era uma idolatria terrível, era uma idolatria terrível. Então nós lutávamos contra isso, e nós achávamos que era só a idolatria referente à escultura que existia. E de fato, naquele tempo, para nós que éramos inocentes, recém-chegados, recém-plantados, era a idolatria da escultura, da imagem da escultura. Mas como nós entendemos lá atrás que Deus não emprestava sua glória para ninguém, ficou fácil para nós. Fácil, não para tratarmos os assuntos desse assunto com as pessoas, mas fácil por saber o caminho. Então nós fizemos o máximo que podíamos. Mas quando nós nos livramos disso, passado não pouco tempo, nós acabamos percebendo que ainda existia uma idolatria no meio cristão. E essa idolatria no meio cristão, ela se tornou para nós pior, mais difícil de se lidar do que a idolatria das esculturas. Porque a escultura nada é salvo para aquele que considera. É pedra, é prata, é ouro, é ferro, é bronze, é madeira, não é? Você vai e destrói. Mas a pior idolatria revelada para nós foi a idolatria do ego. Gente, a idolatria do ego é algo que nos segue, nos persegue todos os dias. Você acorda, tem dia que você acorda com aquilo aguçado. E se não houver discernimento, se não houver entendimento a respeito disso, nós cometemos essa idolatria e nós permitimos que pessoas cometam essa idolatria conosco. É impressionante como as pessoas têm facilidade para esse tipo de idolatria. Comentando esses dias com a minha esposa, nós estávamos numa praça, porque nós também passeamos. Nós estávamos numa praça. Verdade que era para buscar a criança na escola. Mas nós estávamos numa praça. E de repente nós começamos a falar desse assunto e ela concordou comigo. A idolatria de si própria é complicado de se lidar. Mas nós vamos tratar disso nessa noite, porque graças a Deus que nos tem dado vitória, como diz o nosso querido Márcio,
nós não temos tido problema de tietagem, pelo menos, no nosso meio. Nós entendemos que nós somos todos iguais na presença do Senhor. Nós sabemos que existem dons, existem funções, existem ministérios, mas que nós somos todos iguais. Diga assim: nós somos iguais. Não existe ninguém maior ou melhor que ninguém. Existem dons e existem ministérios, sim, que precisam ser respeitados e honrados pelos irmãos. Mas nós não somos maiores do que ninguém. E nós temos, infelizmente, percebido que na igreja brasileira, por conta de que as pessoas não têm vigiado, a idolatria tem entrado. Não em todas, obviamente, mas nós vemos isso em uma grande parte delas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 4. Do versículo 4 ao versículo 7. Essa palavra nos diz assim: 1 Coríntios, capítulo 1, dos versos 4 ao versículo 7. Diga assim: abençoe o nosso pastor, Senhor. Amém, glória a Deus, receba a bênção. O apóstolo diz assim: sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo inicia essa ministração da cidade de Éfeso. A Bíblia nos mostra, nos dá detalhes a respeito de que ele permanece na cidade de Corinto por 18 meses, ou seja, 1 ano e meio. Depois que ele fica 18 meses na cidade de Corinto, ele vai para Éfeso. Até então, esses 18 meses na cidade de Corinto era recorde de Paulo numa determinada cidade. Só quando ele chega em Éfeso é que muda isso, porque aí em Éfeso ele ficou mais tempo. Quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Corinto, ele tinha vindo de perseguição. Ele forma uma igreja, Deus o usa na cidade de Filipos. Ele deixa uma igreja lá e deixa um grupo lá em Tessalônica, em Bereia, ele é perseguido. Ele chega em Atenas, ele passa perseguição por todos esses lugares e ele atraca e ele chega ali na cidade de Corinto. Quando ele chega na cidade de Corinto, ele observa que aquela cidade era uma cidade propícia. Era uma cidade que nela havia possibilidade do evangelho emplacar, a boa nova de salvação emplacar, porque ele observa ali que havia um porto chamado Porto de Cencreia, que ficava num lugar estratégico. Esse lugar em Corinto era um lugar tratado como o corredor do mundo. As pessoas do mundo naquele tempo, a maior parte delas passava por aquele porto. Era um movimento doido naquele lugar. E o apóstolo Paulo observa isso. Aquela cidade era banhada, não era banhada, mas é banhada pelo Mar Jônico e o Egeu. Esses dois mares então passavam e havia esse porto na cidade. E havia muito movimento. Então ele observando isso, ele diz: aqui eu vou plantar uma igreja. Mas ele não nota somente isso. Ele percebe também que aquela cidade era uma cidade nova. Não nova no sentido de ter sido fundada por aqueles tempos, mas era nova porque aquela cidade tinha vindo de uma destruição e aquela cidade estava sendo reconstruída. E segundo o que nos ensina a psicologia teológica, é muito mais fácil, a facilidade é muito maior quando se lida com coisa nova. Você tratar com uma pessoa novinha é muito mais fácil. Se lidar com o mais velho é complicado, porque o velho já é sedimentado, ele já tem uma convicção, ele já tem uma certeza, ele já tem raiz.
Então Paulo, observando esse segundo fato, de que aquela cidade era uma cidade nova, ele resolve ficar ali, para implantar o Evangelho. Mas o que mais chama a atenção de Paulo, é quando ele percebe que naquela cidade, no Monte Acrópole, havia um templo, e esse templo era de uma deusa, chamada Afrodite, e essa deusa era a deusa do amor. E nesse templo, havia mais de 1000 prostitutas cultuais, prostitutas que aproveitavam para descer todas as noites no porto, onde atracavam os barcos, as embarcações, e elas cometiam todo tipo de pecado ligado à sexualidade. Tudo que você pode imaginar quanto a pecado na questão sexual, elas praticavam ali. E elas não praticavam simplesmente somente por prazer, mas elas praticavam porque elas tinham convicções fortes a respeito de uma religiosidade que havia se espalhado por ali, de que quando elas praticassem aquele mal, elas estariam então cultuando a deusa Afrodite. Quando Paulo percebe isso, ele percebe uma cidade, ele conclui que aquela cidade era uma cidade muito contaminada, era uma cidade podre, era uma cidade nojenta, era uma cidade que cheirava mal, muito mal. Então Paulo diz assim: é aqui que eu vou plantar o Evangelho. Infelizmente, há quem pense que quando os lugares são ruins demais para que se plante o Evangelho, as pessoas dizem assim: aí não vai pegar nada. Como por exemplo a cidade de Tremembé, quando foi implantado o Evangelho, foi terrível, foi difícil, porque era uma cidade sedimentada numa religião já formada de muitos e muitos tempos. Havia uma história terrível aqui em Tremembé, uma história de maldição, era difícil pregar o Evangelho aqui. Mas graças a Deus, que o nosso Deus, Ele nos deu o Evangelho das boas novas. Então as boas novas veio para Tremembé e invadiu essa cidade. Hoje nós temos um lindo povo seguindo a Deus, não só aqui, mas em vários lugares nessa nossa cidade. Aí Paulo começa então a trabalhar ali, e ele vê a maneira que Deus fez a obra. É exatamente por isso que ele diz assim: eu dou graças a Deus por vocês. Ele está escrevendo lá de Éfeso, ele não estava na cidade de Corinto, ele estava em Éfeso. Ele diz assim: eu dou graças a Deus por vocês, porque Deus enriqueceu vocês com palavra e com sabedoria. Se fosse alguém, se fosse um ser humano, talvez o ser humano não fizesse o que Deus fez, mas Deus fez algo lindo pelo povo de Corinto. Ele agradece a Deus, mas ele não só agradece a Deus, e esse detalhe é importante que você preste bem atenção. Ele não exalta a Deus somente pela palavra da sabedoria e pela palavra do conhecimento, que fazem parte dos dons espirituais, mas a Bíblia nos fala que ele dá graças a Deus, porque naquela cidade, no meio daquele povo pervertido, Deus deu a graça deles poderem testemunhar a Jesus Cristo por intermédio de todos os dons espirituais. A igreja de Corinto tinha sabedoria, diga sabedoria. A igreja de Corinto tinha conhecimento, diga, tinha conhecimento. Diga assim também: a igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais. Todos os dons espirituais. Tinha profecia, sim, tinha profecia porque tinha profeta. Tinha cura, sim, porque tinha quem tivesse dom de cura. Tinha milagre, sim, porque tinha pessoas usadas para operar milagres ali. Tinha línguas dos anjos, sim, porque o povo se reunia e Deus derramava o seu Espírito Santo e enchia aquela casa aonde eles se reuniam, e eles falavam línguas. Tinha interpretação das mesmas, sim, porque levantava a Deus pessoas para revelar aquilo que estava sendo orado em línguas.
fé sim. Tinha muitas pessoas, não fé para salvação, mas uma fé diferenciada. Tinha sim. Tinha discernimento do Espírito sim. Aliás, todos os dons espirituais a igreja de Corinto tinha. Queridos, nós observamos a igreja do Senhor, nós olhamos para o nosso povo. Agora há pouco nós ouvimos um testemunho aqui da nossa irmã, que veio de longe. Mas o nosso Deus é o Deus de longe, o nosso Deus é o Deus de perto. Deus fez pela nossa irmã lá, mas Deus fez pela nossa irmã Nilceia aqui. Deus faz lá e Deus faz aqui. Deus tem operado maravilhas nesse lugar. Deus tem usado pessoas com palavra da sabedoria, com palavra do conhecimento. Deus tem dado discernimento de espírito. Deus tem curado. Deus tem operado milagres. Deus tem dado revelações por meio de profecias. Às vezes são profecias vindas da palavra, mas Deus tem dado para nós. Deus dá línguas e capacidade para interpretar línguas. Deus tem feito no nosso meio. Mas, queridos irmãos, a carta que Paulo escreve aos Coríntios traz algo triste para que nós meditemos e aprendamos para não cometer o mesmo erro. Paulo foi para Éfeso. Chegando lá em Éfeso, ele se fixa naquele lugar, e ali então ele recebe uma informação, e ele diz assim: eu dou graças a Deus por vocês, mas eu fiquei sabendo pelos da família de Clói era uma mulher, de que há divisão no meio de vocês. Mesmo tendo todo o discernimento, mesmo tendo tudo o que eles tinham, havia divisão no meio da igreja. E Paulo disse: isso é fracasso. Então no capítulo 1, no verso 10, ele vai falar assim: eu rogo que vocês, capítulo 1, verso 10, os Coríntios, ele vai dizer: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concórdios no falar, sejais unânimes no falar, e que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois a respeito de vós, eu estou no versículo 11 do capítulo 1, pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pelos da família de Clói que há contendas entre vós. E eu quero dizer com isso que cada um de vós dizeis: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. E aí Paulo vai exortar a igreja dos Coríntios. Ele vai dizer: vocês não podem viver assim. Ele explica: olha, será que Cristo, ele diz assim, será que Cristo está dividido? Foi Paulo, ele falando de si mesmo, ele diz: foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? E aí ele diz: nem Paulo, nem Apolo, ele não fala Cefas, mas nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas é coisa alguma, mas Deus que deu o crescimento para a igreja, é a Ele o louvor, a honra, a glória e a exaltação. De maneira que nem Paulo que plantou, porque Paulo plantou a igreja de Corinto, ele disse: nem eu que plantei, porque um é o que planta, nem Apolo que regou, porque Apolo regou a igreja, nem Paulo, ele diz, nem Paulo é alguma coisa porque ele plantou, nem Apolo que regou é alguma coisa, mas Cristo Jesus que deu o crescimento. O que Deus quer falar conosco, irmãos? Que nós precisamos tributar a Deus o louvor. É só Deus que tem que ser glorificado. É só Deus que tem que ser exaltado. Esses dias, há uns dias atrás, achei lindo,
A maneira que o Juninho veio aqui se expressou dizendo: você está com um problema, nós temos um pastor que está aqui. E ele se referia ao pastor dos pastores, que é Jesus Cristo, Senhor. Gente, às vezes é complicado lidar com a questão de ser pastor, porque quando há vitória, algumas pessoas ficam quietas, não falam nada. Mas quando acontece alguma derrota, é porque essa igreja é fraca e porque o pastor é fraco, é porque o ministério é fraco, é um peso absurdo. Mas nós entendemos que quem dá o crescimento é Jesus, quem faz a obra é Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. Aí ele diz mais, no capítulo 3, ele vai continuar tratando disso, quando ele diz, no versículo 1: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como criancinhas em Cristo. E aí ele vai falar de um começo. Ele diz: leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não podíeis suportar, nem agora ainda podeis, porquanto ainda sois carnais. Ele está falando do início, quando ele planta a igreja em Corinto, e ele fica 18 meses e ele dá a primeira comida leite. E aí lá de Éfeso ele diz assim: eu dei leite para vocês porque vocês não suportavam, e agora, pelo que eu estou percebendo, vocês atribuindo a homens o crescimento, a edificação, vocês continuam sendo carnais, e é por isso que eu não posso dar um alimento sólido para vocês. Deus quer dar um alimento sólido para nós, irmãos. Deus quer encher essa igreja com a sua unção, mas nós não podemos ser carnais. A honra e a glória pertencem só a Jesus. A partir do momento que qualquer um de nós subir nesse púlpito para fazer alguma coisa para si mesmo, para não tributar a Deus a honra, ele vai ser humilhado, porque Deus, ele não empresta a sua glória para ninguém. Pode até demorar, mas aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha, esse será exaltado. Essa é a regra de Jesus na igreja. O interessante, irmãos, que Paulo fala que havia entre eles inveja e contendas. E da onde nascia isso? Nascia exatamente o fato de que havia partido no meio deles. Tinha lá o PPP, o partido Paulo, partido progressista, Paulo, não é, irmão? Tinha até o Partido Democrático Cristão, aqueles que se diziam ser de Cristo. Não, eu sou do PDC. Eu sou do PDC, Partido Democrático de Cristo, ou seja, é só Jesus, eu vou na igreja por Jesus. E eu quero que você entenda uma coisa: não estou falando que você não pode ir para a igreja por causa dos irmãos, por causa do ministério. Eu não estou falando isso, porque Paulo escreve aos Hebreus que os filhos de Deus precisam honrar os seus líderes para que eles não façam o trabalho gemendo, porque isso não traz proveito para vós outros. Mas, queridos irmãos, sem nenhum tipo de exagero. É isso que Deus está falando conosco aqui, sem nenhum tipo de absurdo. Eu sei que tem gente que faz. Terminou o culto, leva mal, tá, gente? Mas o pastor deixa um pouco d'água aqui. Eu até aconselho nem beber, né? Mais, né? Aí eu vou lá e vou pegar uma água do pastor, porque a água é do pastor. Eu vou tomar tudo. A partir de hoje eu vou tomar tudo. Eu vou até pôr um copinho dentro do outro aqui, viu, João? Vamos tomar tudo. Donizete, vamos tomar tudo. Um pouquinho de água do pastor. É água benta, né?
Gente, isso é muito sério, a gente tem que rir mesmo, mas nós precisamos de entender que isso é um absurdo que tem acontecido no meio da igreja brasileira. E a culpa, ela não é, muitas vezes ela não é dos líderes, mas a culpa é do povo. É uma benção, né? Quando o povo, que tem tendência para isso, pega um líder folgado, Jesus amado, é complicado, gente. E tem gente folgada, não tem? Tem gente folgada. Eu me lembro de um camarada, de um pastor, não vou citar nome aqui, mas o cara foi emprestar o carro às pessoas às vezes, né? Aí ele foi emprestar o carro de uma irmã, porque ele ia, não sei para onde que ia fazer a obra, né? Geralmente ia fazer a obra, né? Vai fazer a obra. Daí quando ele voltou, ele foi entregar o carro. Acreditem, gente. Ele vai entregar o carro na frente do marido pagão. E ele fala para a irmã assim, e aqueles da prosperidade, né? Chegou todo pomposo, aqueles que usam aqueles relógios de ouro, né? Ficou, colocou a chave na mesa e disse assim: isso é verdade, é fato, tem nem ideia disso. Ele disse assim para a irmã: misericórdia, irmã, precisa orar para Deus dar um carro novo para você. Esse carro está parecendo uma carroça. Na frente do marido incrédulo. Agora, pergunta para mim, ou dê a resposta para si mesmo. Quem acha aqui que o marido se converteu? Levanta a mão. Folgado. O povo é culpado, mas existem homens folgados. Eu vou aqui abreviar essa administração, porque não tem jeito de ficar muito tempo falando. Mas acreditem se quiserem, tem lugar que o pastor ele entra por último na igreja, porque quando ele entra dentro da igreja, se torna um fato. Quando ele entra na igreja, o povo se levanta e recebe ele com aplausos, até que ele chegue sentado numa cadeira na frente. Ele recebe um lenço de linho, ele recebe uma toalha diferenciada, é um tratamento para ele aqui no púlpito, é um tratamento VIP. Lugares que quando o pastor vai entrando, tem luz, aquele foco de luz, para que faz aquele suspense, né? Aquele suspense, ele vai entrando todo bonitão. Ele vai entrando, a luz vem seguindo ele. Aí ele senta. Tem lugar onde se diz assim: agora vai entrar o pastor, o digníssimo, o poderoso, o justo, o fiel, o verdadeiro. Aí você fica pensando que é Jesus Cristo que vai entrar, mas de repente entra um barco lá fora, ele vem entrando todo pomposo e senta na frente. Irmãos, existe idolatria no meio do povo cristão, mas nós não somos obrigados a aceitar isso, porque isso é tirar a glória que pertence só a Jesus Cristo, Senhor. Nós fizemos um evento, eu não recordo bem, quando nós fomos para a Mantiqueira com casais. Quem é bom de memória aí, me lembra, por favor, Rodrigo? Que ano foi? Me ajuda aí. 2015. Faz a conta para mim que eu estou meio ruim, né? Então faz 5 anos mais ou menos. Nós fizemos o evento, promovemos o evento. E aí nós montamos o esquema, alugamos lá 30 apartamentos.
E foi uma bênção aquela viagem, aquele trabalho, foi maravilhoso aquele trabalho, né, que nós fizemos ali. E aí nós fomos contatar o pregador. Aí nós pensamos assim, fizemos a reunião na casa do irmão, né, tomamos um belo café, que sempre tem. E aí fomos ver o pregador. Vamos trazer fulano e tal. Pregador, uma bênção. Pregação para casais, ó, espetáculo, maravilha. Vamos entrar em acordo. Manda e-mail. 70 mil reais há 5 anos atrás. 2 horas. 2 horas de ministração. Entraria na sexta, pago pela igreja, tudo pela igreja, mas pasmem, pensamos numa cantora. Vamos fazer uma cantora? Cantora gospel. Eu sei que os ministros de louvor às vezes não gostam de dizer, tem que falar, né, gente? Boa nova para todo mundo, né? Vamos pegar a cantora fulano de tal. Ela vai cobrar mais barato. Não é possível que eu vá bater esses 70. O que precisa para vir para cá? Como é que a sala faz? Como é que você faz com a gente? 115 mil reais. 2 horas de ministração. Gente, a igreja precisa parar com esse negócio de criar ícone, de criar ídolos. Sabe por que cobra isso? Porque tem gente que paga. Eu sei que tem gente que está ouvindo aqui e está pensando assim, tá certo, tem que pagar mesmo. Mas eu vim aqui falar para você o contrário. Não é bom que se faça. É bom que se pague o justo, porque o trabalhador, ele é digno do seu salário. Está trabalhando para Deus, deve receber. Mas de forma absurda não. Eu até peguei o nome, porque senão eu esqueço. Mas antes dele eu vou falar de um que eu ouvi uma ministração esses dias. Tem um rapaz, um jovem pastor, que ele faz pequenas ministrações, pelo menos no YouTube. Gente, que linda a pregação do rapaz. Eu não vou falar quem é, porque, né, está sendo até filmado aqui, meio chato, né? Mas ele usa óculos. É uma pista, quem sabe? Quem sabe, você sabe quem é. Ele usa óculos. E ele prega sentado. Aí, você facilitou um pouquinho mais. Gente, que ministração linda. Entenda bem que eu estou citando aqui essas pessoas, mas eu não estou colocando eles como os culpados, porque o culpado é quem paga. Os irmãos concordam com isso? Gente, existem culpados. Gente está cometendo idolatria, tietagem no meio da igreja cristã. E aí eu pensei, esses dias colocaram uma mensagem, eu assisto direto, que linda mensagem, meu Deus, sabe aquele tipo de cara que prega assim, que dá vontade de deixar a Bíblia de lado, ficar só sentadinho, só ouvindo, não vou nem falar mais nada. Quanta pregação linda, quando ele vai pregar assim, quando está lá no Facebook, começa a subir o Donizete, aqueles coraçãozinhos, começa a subir aqueles coraçãozinhos, acho que tem boquinha, só um negócio. É assim o negócio, é lindo, ministração linda. Mas aí, gente, eu fui orar ao Senhor, meu Deus, o que seria de nós se nós quiséssemos trazer esse homem aqui? Primeiramente, quantas pessoas tem? Nós pregamos, eu posso ir para pregar para tantas pessoas. É assim? Não é assim que começa? Tantas pessoas. 200 pessoas. Põe gente aí. Não é assim? Põe gente aí. Não dá, não é pouco. Além de ser para muitas pessoas, é muito dinheiro que se cobra. Também eu não procurei saber, eu nem procurei saber. Sabe por quê, gente? Eu acho injusto pôr as irmãs para fritar batatinha para vender, para fritar coxinha, fritar quibe por 3, 4, 5 anos seguidos, só para trazer um homem para pregar aqui. Quem acha isso absurdo? Levanta a mão. E é só assim para fazer. E outra coisa,
eu não vou ficar mais seco do que eu sou, embora que eu não estou tão seco assim, jejuando 7 dias e subindo para um monte, para que Deus traga alguém aqui assim. Não, sabe por quê? Porque o mesmo Deus que faz lá, Ele faz aqui também. Ele usa lá, mas Ele usa gente daqui para abençoar o seu povo. Eu coloco para vir da coxinha se eu quiser, e vocês fazem se quiser fazer. Nós precisamos parar com isso, irmãos. Deus me trouxe aqui para falar para você entender uma coisa: a glória só pertence a Ele. Para finalizar, irmãos, para finalizar, agora tem uma coisa importante aqui para falar. Quem conhece o Rodolfo Abrantes? Quem conhece? Levanta a mão. Ele é do Raimundos, não é isso? Precisei perguntar para você, né, irmão? Do Rodolfo. Quando ele veio para a igreja cristã, ele disse assim, que quando ele saiu de lá, ele saiu por causa da tietagem. Mas quando ele caiu no meio dos cristãos, ele viu que no meio dos cristãos havia mais tietagem do que a tietagem lá fora. Pode procurar, dá uma procuradinha, você vai encontrar isso. Agora, 1 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim: que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O apóstolo Paulo, capítulo 1 ao capítulo 4, ele fala, no 1 Coríntios, ele fala da divisão. Aqui ele fala assim, olha, que os homens nos considerem, pois, como ministros e dispenseiros. Essa palavra ministro aqui, sabe o que significa? A palavra ministro é servo. O servo, no grego aparece a palavra diáconos, que é aquele que serve na igreja. Por exemplo, no domingo de manhã, eu estou precisando colocar uns bancos na igreja. Aí eu mando uma mensagem assim: tem alguém que pode me ajudar a colocar uns bancos aqui na igreja? Aí aparecem os diáconos, aqueles que servem na casa do Senhor, entende? Aqueles que servem. Ministro é isso, aparece o diácono. Mas aí aparece também, às vezes, para ministro, a palavra doulos, que significa aquele servo, é servo também, mas é o servo que foi comprado. Porque o diáconos, ele vem se ele quiser, se ele não quiser, ele fica em casa tomando café e acabou. Ele não dá nem satisfação. Mas o doulos não, é aquele que recebia um furo na orelha, uma argola com o nome do dono. Então quando o dono falava, vem, ele tinha que vir. Deu para entender? Mas aqui nesse texto, a palavra que aparece aqui é ruibereta. Olha, no grego, ruibereta. Sabe o que significa ruibereta? Ruibereta é o escravo, ele é o servo, ele é o diácono, ele é o dispenseiro, ele é o servo que tem também a marca na orelha, mas além disso ele é condenado à morte. E ele é aquele chamado remador de galéu. Se você for olhar na Bíblia, se você for olhar, assistir um filme o Ben-Hur, você vai ver que aqueles que remavam com a bola no pé eram esses remadores de galéu. É esse termo que é usado no grego aqui, é esses ministros, que antes de morrer, eles tinham que oferecer alguma coisa em favor do seu Senhor. E é isso aqui que Deus quer para nós, irmãos. Paulo, ele vem acabar, ele vem jogar água na fervura, dizendo, é assim que eu quero que sejam os ministros da minha casa, remadores de galéu, pessoas que estejam a fim de fazer, independentemente do que vão ganhar, porque ganha aquele que perde. Se você aprender que você, se perder a sua vida, vai ganhar a sua vida, você terá ponto com Deus. Mas se você for daquele tipo que pensar assim, quando eu for ministro, toalha de linho, né? Tratamento diferenciado, cadeira diferente das outras cadeiras, aí, meu irmão, aí vai ser complicado. Eu não sei se essa palavra, olha gente, de verdade mesmo, eu falei, Deus, é isso mesmo? Eu sentei nesse cantinho aqui,
Eu sentei nesse cantinho, eu chorei aos pés de Jesus. Falei, Jesus, o Senhor tem certeza que é isso? Meu Deus, vai ter aquilo. Aí até tentei sair fora, ó Deus, e comecei, sabe? Aí o Senhor colocou forte no meu coração. É sobre isso que eu quero que você fale. É sobre os remadores de Galéu. Gente que vai trabalhar para Deus, para louvar e exaltar o nome do Senhor, porque só ao nome dele é que nós devemos exaltar para sempre. Quem entendeu essa palavra e crê que essa palavra veio de Deus, dê uma forte salva de palmas para Jesus. Quando me convidarem para o café, eu vou convidar vocês. Quando for um bom café, fala assim, ó, eu posso ir, mas eu vou levar os meus remadores e galés. Pode ser? Amém. E a água eu vou tomar tudo. Tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.